Então vamos lá, pessoal, bom dia novamente. Hoje a gente vai dar continuidade ao que a gente estava vendo, né, que é a dilatação térmica dos líquidos. E hoje eu vou tentar fazer alguns exemplos para ficar melhor a compreensão para vocês. Como o líquido não tem uma forma bem definida, eu necessito de um recipiente para ver como ele se dilata. Então, se eu não tivesse essa necessidade, né, se eu fosse capaz de pegar só a porção do líquido e observar ela se dilatando, eu teria o mesmo fenômeno que eu tenho nos sólidos, né? A dilatação no líquido, ela seria a dilatação no líquido seria uma variação de volume, né? A gente viu que o líquido só pode ser do tipo volumétrico, a dilatação. Seria dado pelo coeficiente de dilatação, o volume inicial e a variação de temperatura. Então, este seria o volume, a variação do volume ocasionada pela mudança de temperatura. Seria uma variação real, né? Simbolizar por R aqui. Mas, como eu não posso medir um líquido sem colocá-lo no recipiente, eu tenho que considerar que o recipiente também se dilata. Então, eu também tenho uma variação no meu recipiente. Então, eu tenho que considerar essa dilatação do meu recipiente também. Então, o recipiente é constituído de um material, ele tem um coeficiente de dilatação, volume inicial e variação de temperatura. Certo? Então, como eu tenho essa necessidade de colocar o líquido dentro do recipiente, quando eu observo uma dilatação de um líquido em um recipiente, em que ele está completamente preenchido pelo líquido, aquele volume que vai dilatar, aumentar, ele vai ser transbordado, como o exemplo aqui na figura, né? Só que este tanto de líquido que transbordou não corresponde à dilatação real, justamente por isso, porque o recipiente também se dilatou. Então, o que eu estou medindo aqui não é a dilatação real. Eu chamo isso aqui a porção que transbordou do líquido de dilatação aparente. Certo? Aqui seria uma dilatação aparente. Não corresponde ao valor real, que seria se eu tivesse só o líquido dilatando, sem o efeito do recipiente. Então, essa dilatação real, aparente, ela tem a mesma estrutura da dilatação real, da dilatação do recipiente, né? Ela tem um coeficiente de dilatação aparente, volume inicial, vezes a variação de temperatura. Então, essas são as três parcelas que eu vou observar ao ver um líquido se dilatar dentro de um recipiente. Só antes do exercício, eu quero deduzir uma expressão para vocês aqui. Eu tenho uma dilatação real, que corresponde só, como se fosse só do líquido. Essa dilatação real, ela advém do coeficiente real do líquido, né, dilatação volumétrica, o volume inicial do líquido e a variação de temperatura. Certo? Então, isso daqui é como se fosse só o líquido. Se eu não tivesse a necessidade de colocar o líquido no recipiente, eu precisaria usar só essa expressão aqui, que é a dilatação do líquido. Quando eu coloco o líquido dentro do recipiente, eu tenho que considerar que este recipiente ele também dilata, ele é constituído de um certo material, então ele também vai ter um coeficiente de dilatação volumétrica, um volume inicial e variação de temperatura.
Então aqui é a dilatação do recipiente. Do frasco onde eu estou colocando o meu líquido, né? E isso vai gerar uma dilatação aparente. Então eu tenho aparente. Então eu vou ter um coeficiente de dilatação aparente, que não corresponde ao real, volume inicial e variação de temperatura. Então aqui é o tanto que transborda se o recipiente estiver completamente cheio. Vai aumentar o volume, ele vai transbordar. Então aqui é uma dilatação aparente. Será que existe alguma relação entre esses coeficientes aqui de dilatação? O coeficiente real, o do recipiente e o aparente? O aparente é qual mesmo, Cris? É o que mesmo, na verdade? Pronto, o aparente é aquele volume que a gente observa, né? Se o recipiente está completamente cheio e eu aqueço o material, o conjunto, recipiente líquido, aquele líquido vai transbordar. Ele vai aumentar, não vai ter para onde ir, ele vai derramar, transbordar. Então este volume que escapa do recipiente, ele é uma dilatação aparente. Ele não corresponde à dilatação total do líquido, porque o recipiente também aumentou. Então houve aí uma compensação, né? Então tudo que transbordou não é toda a dilatação do líquido, porque parte foi preencher a expansão que o recipiente sofreu. Então se eu for atrás da dilatação real, o tanto que dilatou vai corresponder à parte aparente, aquela que transbordou, vazou, né, do recipiente, mais a parte que foi preencher a dilatação do recipiente. Então essa seria a dilatação real, certo? A dilatação real do líquido é a parte da dilatação aparente, mais a parte da dilatação do recipiente. Então existe uma relação entre esses três coeficientes aqui: o aparente, né, que é o da parte que transbordou, o real e do recipiente. Este coeficiente real de dilatação do líquido vai ser o coeficiente de dilatação da parte aparente, né, da dilatação aparente, mais o coeficiente do recipiente. Certo? Então você pode, se você lhe dá o coeficiente real e do recipiente, você pode encontrar através dessa relação. O real é a soma, da mesma forma que o real é a soma da dilatação aparente com a do recipiente, o coeficiente real do líquido, dilatação volumétrica, é a parte aparente mais a parte do recipiente. Cris, estão perguntando por que do líquido a dilatação é maior. Exatamente por isso, porque o coeficiente é maior. Quanto maior o coeficiente de dilatação, maior vai ser a dilatação. Não é diretamente proporcional, ó. Deixa eu mostrar aqui na fórmula. É uma multiplicação. Quanto maior o número que você multiplica, maior o resultado. Como os coeficientes do líquido são maiores, a dilatação no líquido vai ser sempre maior. Certo? Vamos lá para o exemplo. Ó. Aqui eu quero mostrar como seria o real, uma situação real, né?
e uma situação hipotética, que a gente não consegue representar na realidade, né? Por essa primeira pergunta, ó. Determine o coeficiente de dilatação volumétrica de uma porção de 1 metro cúbico de líquido. Então aqui eu tenho um volume inicial que é de 1 metro cúbico, que sofre uma dilatação de 0,05 metros cúbicos. Então eu tenho uma dilatação volumétrica, né? Tem um volume aqui. Então dilatação a gente representa por ΔV, que é 0,05 metros cúbicos. Quando aquecido então tem uma variação de temperatura aqui. Variação de temperatura final menos a inicial, dá quanto? Aqui eu tenho 200 graus de variação, né? Vamos lá, estão com dúvida na unidade de volume, né? Aqui você não precisa transformar, só se tivesse diferença entre essas unidades. Os dois estão em metro cúbico, você não precisa fazer modificação. Agora, se um tivesse em metro cúbico, o outro tivesse em ml, centímetro cúbico, ou uma unidade diferente, você teria que fazer, certo? Mas como está na mesma unidade, você não tem essa necessidade de transformar. Então, que tipo de dilatação é essa, pessoal? Corresponde à dilatação real. Dilatação real seria só no líquido, né? É uma dilatação aparente ou uma dilatação no recipiente? Aqui não está falando de recipiente, nem que transbordou, nem que nenhuma coisa desse tipo, né? Então é como se eu pudesse observar só o líquido aqui. Então, se eu tivesse essa capacidade de observar só a porção do líquido, não ia ter nada diferente da dilatação no sólido, iria obedecer a mesma regra. Como é que eu encontro uma dilatação, uma variação de volume? Coeficiente dessa dilatação, volume inicial e a variação de temperatura. É só multiplicar essas três variáveis, né? Certo? Então ele quer que a gente encontre o coeficiente, a gente não tem o coeficiente. Ele dá a dilatação. Ele dá a dilatação, que é de 0,05. Vou repetir o coeficiente que ele não dá. O volume inicial, ele disse que era 1 metros cúbicos. E a variação de temperatura, 200. Pronto, o que está multiplicando aqui eu passo dividindo, 1 vezes 200 é 200, então vai ficar 0,05 dividido por 200. Pronto. Então é só fazer essa divisão. Para ficar mais fácil, vamos transformar em potência, né? Como ficaria 0,05 em potência? Isso, o Wesley já preferiu dividir mesmo, né? Ele fez a divisão, mas se você não tivesse calculadora, seria melhor transformar em potência, né? Isso seria 5 vezes 10. Como o número é pequeno aqui, eu multiplico por uma potência negativa, né? Então 5 vezes 10 a menos 2. E o número grande, que não tem vírgula, multiplico por uma potência positiva. 2 vezes 10 ao quadrado.
Agora fica mais fácil. 5 dividido por 2, a metade de 5 é quanto? 2,5, né? E as potências você junta na mesma base. A potência de mesma base você representa só por uma, né? Isso daqui vai para cima com o sinal trocado. Então é mais 2, vai menos 2. Menos 2 com menos 2, menos 4. Então está aqui o valor do meu coeficiente. 2,5 vezes 10 a menos 4. Então, se a gente pudesse observar só o líquido dilatando, era a mesma regrinha dos sólidos, né? Só multiplicar o coeficiente, o volume inicial e a variação de temperatura. Agora vamos para o que acontece na realidade, né? Eu tenho que colocar o líquido dentro de um recipiente. Então o negócio fica mais complicado. Ó, um frasco de vidro cujo coeficiente de dilatação volumétrica é 27 vezes 10 a menos 6. Então eu já tenho aqui o coeficiente do recipiente, né? O vidro. O coeficiente do recipiente é 27 vezes 10 a menos 6. Apresenta uma capacidade de 1000 ml. Então, o volume que este frasco tem é de 1000 ml. Então, o volume inicial do recipiente, 1000 ml. A temperatura de 20 graus Celsius. Então, a temperatura inicial, 20. E encontra-se completamente preenchido por um líquido desconhecido. Ao aquecermos o conjunto até 120, então a temperatura final, 120. Então, a gente já tem aqui a nossa variação de temperatura. Variação de temperatura. Que é a final menos a inicial, né? 120 menos 20 dá 100. 50 ml de líquido transbordam para fora do recipiente. O que é este 50 ml? Corresponde a quê? Ao dilatação aparente? Exato, é a parte que transbordou, né? Então seria a dilatação aparente. Dilatação aparente, 50 ml. Determine o coeficiente de dilatação aparente. Então ele quer saber quanto é o coeficiente de dilatação aparente. O coeficiente de dilatação real, que corresponde ao do líquido mesmo, né? E a dilatação sofrida pelo frasco de vidro. Então, quanto é a dilatação do recipiente? Não quer nada, né? Quase só tudo. Então, vamos lá. A primeira coisa que ele quer é coeficiente aparente. Então, você vai usar a expressão toda para olhar da parte aparente, né? Então, você vai usar a expressão, a dilatação aparente é o coeficiente aparente vezes o volume inicial vezes a variação de temperatura. Pronto. A dilatação aparente ele forneceu, que é quanto? Quanto é a dilatação aparente? 50, né? Ele quer saber o coeficiente, então eu não vou só repetir, não tenho essa informação.
O volume inicial, qual era o volume inicial do líquido? Isso, ó, ele disse que estava completamente cheio, então o volume inicial era de 1000 ml. E a variação de temperatura, 100. Exato, observe, pessoal, que isso daqui vai servir tanto para o aparente, tanto para o frasco, tanto para o real. Então facilita, o que vai mudar é só essa dilatação e o coeficiente. Todos estão sobre a mesma mudança de temperatura e todos têm o mesmo volume. Certo? Pronto, agora é só fazer as continhas. Vamos colocar isso daqui em potência. Tudo que está multiplicando aqui eu passo dividido, né? Mas a gente pode representar isso daqui por 10 elevado a quanto? Só contar o número de zeros, né? Um seguido de zero, você coloca o número, né? 1 vezes 1 dá 1, então vai ser 1 vezes 10 elevado a 5. 5 zeros, 10 elevado a 5. Então vou passar isso dividindo, vai ficar 50. Cinquenta é 5 vezes 10, né? Dividido por 10 elevado a 5. Todo mundo compreendeu aqui? 50 é 5 vezes 10, eu transformei em potência para facilitar a minha conta. Pronto, eu tenho 5. Vou só repetir o 5 e as potências eu vou juntar em uma só. Não tem nada para dividir com 5, né? Na verdade tem 1, mas é como a gente não precisa levar em consideração. E as potências eu junto. E lembre sempre que a potência vai para o numerador, ela troca de sinal. Então vai ficar 10 elevado a 1 positivo com 10 elevado a menos 5. Mais 1 com menos 5 sobra menos 4. Então pronto, achei o valor do meu coeficiente aparente. Este grau Celsius a menos 1 é a unidade, né? Toda grandeza física tem uma unidade, velocidade é metros por segundo, energia é joules. Então a unidade do coeficiente é grau Celsius a menos 1. Certo? Alguma dúvida, né, nessa continha? Então, o que ele quer mais? Ele quer coeficiente real. A gente viu que o coeficiente real, aqui tem uma relação, né, entre o real, o aparente e o do recipiente. Então, vamos responder. Aqui, a gente viu que este coeficiente real... Basta somar o coeficiente aparente com o coeficiente do recipiente. E a gente tem o aparente, né? Que a gente acabou de encontrar o aparente. E a questão fornece do recipiente. Ó. Do recipiente a questão forneceu e do aparente a gente acabou de descobrir. Então vai ser 27 vezes 10 a menos 6. 27 vezes 10 a menos 6. Mais o do recipiente que eu descobri. 5 vezes 10 a menos 4. Alguém sabe como fazer essa continha aqui? O que eu tenho que fazer para somar potências que estão elevadas a expoentes diferentes?
Não é igual a multiplicação. A multiplicação é só repetir a base e somar os expoentes. Mas agora eu tenho uma soma, né, de potência. Como é que eu procedo? Vamos ver aí se alguém lembra como é que eu procedo para somar potências diferentes. Multiplica a potência, não? Não, né? Quase isso. Você tem que deixar a potência com o mesmo expoente, certo? Você só pode somar estes números se a potência tiver o mesmo expoente. Certo? Então, ou você deixa isso daqui menos 4, ou deixa isso daqui menos 6. Certo? Então, se você quer tornar um número grande menor, por exemplo, se você quiser diminuir o 27, você vai ter que voltar às casas aqui, né? E cada casa que você volta, você adiciona essa quantidade de casas positivas. Então, tipo assim, você quer deixar o 6 pra deixar o 6 virar 4. Não, Aí não. fica... Não Ou é não o é o 4 6 que tem que virar virar 4, é 6? virar 0,06. Você não pode mudar o número. Você pode representar o mesmo número em forma de potência. Por exemplo, o 27 aqui, ó, eu posso colocar ele em forma de potência. Eu posso retornar as casas aqui. Então vai ficar 0,27 vezes 10 elevado a 2. Porque quando eu multiplico 0,27 por 10 ao quadrado, que é 100, ele volta a ser o mesmo número. Então eu não estou alterando este número, eu estou reescrevendo ele em forma diferente. Então, Agora, se eu quero pois escrever é. o 5, Ô, Cris. Então, tipo, eu tenho que mexer no 27. Tem que ficar, sei lá, 29. não, iria ficar 0,27 ou 2,7. O número não muda, certo? Ele vai ser representado diferente. Então, o 27 não pode virar 29. Vai continuar 27, só que multiplicado por uma potência de base 10. Essa potência ela pode ser positiva, se você está tornando o número maior e menor, ou ela é negativa, se você quer aumentar este número aqui, ó. O 5 eu posso escrever ele como 500 vezes 10 a menos 2. Quando eu multiplico 500 por 10 a menos 2, eu volto a ser o 5. Então você escolhe qualquer um daqui, vamos escolher o primeiro. Então, para deixar ele a menos 4, eu tenho que voltar duas casas, né, no 27. Então vai ficar 0,27 Como eu voltei duas casas, eu multiplico por 10 elevado a 2. O 10 elevado a menos 6 que já tinha, e eu não mexi no segundo termo, então vou só repetir. Aí o que acontece aqui, ó, mais 2 com menos 6 vai dar 10 a menos 4. 5 vezes 10 a menos 4. Pronto, agora eu tenho a potência com o mesmo expoente. Agora eu posso somar. Quanto é que dá 5 mais 0,27? Isso, 5,27 vezes 10 a menos 4. Como 10 a menos 4 tem nos dois termos, eu vou só repetir. Certo? Então, para somar potências, eu tenho que primeiro deixar todos com os mesmos expoentes. Aí, tanto faz você mexer no primeiro termo ou no segundo. O importante é que você deixe com o mesmo expoente. Certo? Então, falta uma perguntinha, né? Ele quer a dilatação do recipiente.
Então, a dilatação do recipiente vai ser o coeficiente do recipiente que ele forneceu na questão, o volume inicial do recipiente e a variação de temperatura. Então, a dilatação do recipiente, que é o que ele quer saber, o coeficiente do recipiente que ele forneceu, 27 vezes 10 a menos 6, o volume inicial, que era de 1000, e a variação, que era de 100. Pronto, então aqui vai ficar 27, 10 a menos 6, vezes 10 elevado a 5 positivo. Então, 10 a menos 6 com 10 a 5 positivo fica 10 a menos 1. Isso daqui indica que eu tenho que voltar uma casa no resultado. Então, o resultado aqui vai ser 2,7 ml. Então, isso daqui foi o tanto que o recipiente dilatou. O vidro, né? Pronto. Então, por isso que aquele valor que transbordou, que foi de 50 ml, não corresponde ao valor real. Certo? Porque o recipiente ele dilatou 2,7. Então, qual seria o valor real mesmo da dilatação? Alguém tem ideia? A dilatação real seria de quanto? Tem ideia não, é, Bruno? A dilatação foi o tanto que transbordou, né? Que é a dilatação aparente, que a gente viu que foi 50 ml, mais o tanto do frasco. O frasco ele dilatou 2,7. Então essa seria a dilatação real. 52,7 ml. Certo? Então não é difícil, não, é apenas detalhe, né? São vários passos, sendo que esses passos representam têm sempre a mesma estrutura. Dúvidas? Pois pronto, pessoal, eu vou fazer uma listinha com poucas questões, de máximo 2 de cálculo e 3 conceituais. Coloco lá e a gente resolve junto na próxima semana. Certo? Um abração e boas aulas aí na sequência.